sabe que o jogo político é assim, né, Josias? Mas é sempre uma dificuldade, é a tal da governabilidade. Como lidar com o Centrão? Você acha que o governo está errando, está acertando, demorou demais para demitir, acertou em cortar esses cargos? É uma reação, Fabíola, previsível, né? Agora, esse vocábulo que você mencionou, governabilidade, ganhou um sentido gangsterístico desde que o Brasil se redemocratizou, né? E essa briga do Centrão com o governo está expondo os porões do fisiologismo. Seria melhor se o povo até não soubesse como são feitas as nomeações para cargos públicos e as salsichas, mas o Palácio do Planalto agora passou a admitir publicamente, sem qualquer escrúpulo ou reticência ética, que o governo nomeia não os melhores currículos, mas os politicamente mais rentáveis. Então, quando enterrou aquela medida provisória sobre o aumento de impostos, o Centrão movimentou o Diário Oficial. E o Lula mandou, e estão sendo enviados aí para o olho da rua alguns afiliados de deputados infiéis. Na analogia doméstica que foi feita pela ministra Gleisi Hoffmann, o governo não vai mais tolerar quem vive na sua casa, come da sua comida, mas não é leal. O problema é que a casa é do contribuinte brasileiro, e a comida é financiada com dinheiro público, né? A Gleisi expôs o óbvio, né? Todos sabem que a máquina pública no Brasil ela está infestada de come e dorme. O que a franqueza da coordenadora política do Lula permite antever é que a coisa é mais profunda do que se imagina. Quem olha de longe assim fica assustado. A Gleisi, até as palavras da Gleisi poderiam soar como um ataque à hipocrisia, porque na prática todo mundo sabe que isso aqui acontece, né? Mas ela esclareceu que o Lula está só trocando de problema, né? Está exonerando afiliados infiéis para nomear apaniguados de parlamentares que sejam leais ao governo. Então, na prática, essa explicitação do que antes era só sussurrado passa a impressão de que a degradação dos costumes políticos evoluiu um pouco. O fisiologismo foi elevado à categoria de princípio de Estado. Então, agora é isso, o jogo é esse. Olha, nós precisamos do voto no Congresso, então já não se esconde mais o princípio que norteia as nomeações na administração pública. Foi eliminado do relacionamento entre o Executivo e o Legislativo o faz de conta, aquela coisa que era um diálogo institucional, isso é um faz de conta que agora ninguém se preocupa mais em manter. Então, o Palácio do Planalto agora está expondo a sua convicção de que a única linguagem que o Congresso entende é a da chantagem. Então, a infestação de reféns na máquina pública, estamos falando de reféns. Olha, você está sendo chantageado, o partido tal, você só fica aqui se entregar votos no Congresso. Então, essa infestação de reféns na máquina pública é a mais eloquente demonstração do desprezo de um poder pelo outro e dos políticos por si mesmos. Porque quem se sujeita a esse tipo de jogo sabe que está participando de um sistema desqualificado, né? Então, essa briga, Fabiola, do Centrão com o governo expôs os porões do fisiologismo. E isso não é um espetáculo edificante, mas é assim o jogo. E o jogo agora, ninguém se preocupa mais em esconder. Os refletores estão acesos, a Gleisi Hoffmann admite, é isso mesmo, vai ficar aqui quem entregar voto, e o jogo está explicitado. Então houve uma evolução, pelo menos. O faz de conta foi eliminado do enredo. Essa coisa de diálogo institucional, isso é tudo uma bobagem. Está aqui, ocupa o cargo quem entrega voto, se não entregar, vai ser substituído por outro que se disponha a entregar, e é muito deplorável que o esquema seja assim. Mas é assim, não é de hoje. Apenas agora ficou mais explícito. Legal, que a gente trouxe os dados aqui que foram levantados pelo Thiago com a análise aqui do Josias e do Sakamoto. E o que vem por aí, hein, ô Thiago? Qual é a expectativa diante de tudo isso?
tem uma coisa bem interessante, está ouvindo aqui os comentários do Sakamoto, do Josias, que há uma discussão, até entre os pesquisadores, cientistas políticos ali, porque por conta do fortalecimento do Congresso em relação às emendas, primeiro pensou-se, né, e tem algumas vozes que dizem que ocupar ministérios para esse tipo de papel mais fisiológico, por sinal, passou a ser algo não tão mais importante. E aí você tem uma virada nessa discussão recentemente, porque você teve um esforço ali dos ministros, né, o Celso Sabino do Turismo, que é do União Brasil, o Fufuca também do PT nos esportes, para permanecerem no governo, o que demonstra que eles sim valorizam, de alguma forma, essa permanência. Então, embora o orçamento das emendas parlamentares tenha tirado um pouco da relevância em termos de negociação política para a permanência desses aliados ali do centrão dentro do governo, o que fica claro é que não tirou totalmente. E isso possivelmente tem a ver com o que indicou o Sakamoto no comentário dele. Você tem muitas pessoas que foram, que estão dentro do governo desses filiados a esses partidos políticos, que estão, por exemplo, na Codevasf, como eu mencionei, que é uma empresa que, num ano eleitoral, ela traz benefícios muito palpáveis para as bases eleitorais dessas pessoas que vão tentar se eleger. Então, tirar gente da execução no ano eleitoral, que pode mostrar obras para as bases eleitorais dos deputados ali, pode de fato ser algo que incomode, né, as pessoas, os deputados, os senadores que enviaram emendas, mas se a emenda não aparece, os votos também podem não aparecer. Então a gente aguarda para ver como que essa nova dinâmica eleitoral e de negociação por governabilidade ela se dá nesse ano eleitoral, que na verdade já começou, né? Começou antes do tempo. Nossa, sei lá, eu não sei se eu saí já do ano eleitoral. Parece que eu fico dentro do ano eleitoral todos os anos. É uma loucura. Fabiola, tem um outro aspecto que é preciso mencionar, porque é muito relevante, de fato, né? Esse tipo de jogo, ele produz escândalos. E produz escândalos em série. Agora mesmo estão desalojando ali alguns apaniguados de partidos políticos na Codevasf. A Codevasf é um ninho de desvio. Roubo, estamos falando de roubo. O governo Lula entregou para o Centrão a Caixa Econômica Federal. Entregou a presidência da Caixa Econômica para o Arthur Lira, que acomodou lá na presidência um seu apaniguado também, chama-se Carlos Antônio Vieira. E ele, inclusive, teve com a Gleisi Hoffmann para fazer uma lista dos apadrinhados políticos que hoje estão infestando a Caixa Econômica. Tem lá uma dúzia de vice-presidências que foram entregues para o Centrão. Partidos como União Brasil, PP, PSD, Republicanos, está todo mundo ali. Não é? E é preciso lembrar, Fabiola, que o Lula já fez isso, aliás, o PT já fez isso em administrações anteriores, né? Fez com a Petrobras, fez com a própria Caixa Econômica. Com a própria Caixa Econômica. Estava lá, agora, nesse terceiro mandato do Lula, estava lá aquela Rita Serrano. Aí, de repente, ela descobriu que os parafusos da poltrona dela ficaram frouxos, porque o Centrão investiu, queria a Caixa Econômica de qualquer maneira. E essa Rita Serrano, que era ali uma sindicalista da área bancária, foi ejetada pelo Lula e entregou a Caixa para o Centrão. E, se formos lembrar, Fabiola, na gestão da Dilma Rousseff, a Caixa Econômica também foi ao balcão. Né? E lá estava um personagem que se tornou célebre, o Gedel Vieira Lima. Passou lá, ele foi vice-presidente da Caixa Econômica. Depois descobriu-se que havia no apartamento do Gedel lá em Salvador 51 milhões de reais em dinheiro vivo, guardado em malas. E foi muito realçado na época, porque ele tinha sido vice-presidente da Caixa Econômica, indicado pelo PMDB, né? Que depois virou MDB. Foi lá, ele foi vice-presidente da pessoa jurídica da Caixa Econômica. E permaneceu lá de 2011 até 2013. Saiu quando bem quis. Antes até de explodir escândalo e tal.
Então, é preciso que as pessoas se deem conta de que é isso aqui, é disso que nós estamos falando. Não é só, entrou, vai ocupar um cargo e depois vai ceder votos no Congresso. Não! Esse esquema produz escândalos, quase levou a Petrobras à falência. Na Caixa Econômica já aconteceu, e agora não explodiu ainda nenhum escândalo, mas nada impede que exploda. Né? Então, é desse tipo de fenômeno que nós estamos falando. Não é um fenômeno inocente. Estamos falando de dinheiro público, de empresas públicas, bancos públicos, e tudo isso está sendo negociado no balcão. E esse balcão funciona aí desde da redemocratização do país. Entra governo, sai governo, o esquema é o mesmo e não muda. Né? Precisaria mudar, Fabiola, mas não muda. E não se pode esquecer que os grandes escândalos se produziram a partir desse esquema, desse tipo de distribuição de cargos públicos.